Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo, sobre tudo que nos move e sentimos. Ouça o nosso episódio de hoje e partilhe conosco a sua história também. O Raio Acertou. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Estamos chegando por aqui com mais um episódio de O Raio Acertou. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a este nosso encontro, a essa nossa conversa tão agradável que é falar sobre cinema, cultura, literatura, TV e tudo aquilo que nos move. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo desta semana. Se você está gostando dos nossos episódios, dos temas que nós estamos abordando, toda semana sai um trechinho, um pequeno reel, de 30 segundos, lá no nosso Instagram, @cicatrizjornalismo. Não deixe de passar por lá e deixar o seu comentário, dizendo se você gostou, dizendo se você não gostou. Dê suas dicas, suas opiniões, sugira também assuntos, sobre qual filme você gostaria de ver aqui no O Raio Acertou, qual série de TV você gostaria aqui, e qualquer outro assunto que você gostaria que a gente abordasse. Traga pra gente, que nós vamos ler e anotar com muito carinho, e nós vamos programando nas nossas edições e produções. Então, o Raio Acertou de hoje, dessa semana, vai trazer um assunto polêmico para ser comentado, nós estamos nas portas do Globo de Ouro, de conhecermos os indicados à nova temporada de premiações. Então, a temporada de premiações, ela se inicia com os indicados a concorrer no Globo de Ouro, que acontece sempre no início de janeiro. No finalzinho de janeiro, já vem os indicados do Oscar. De janeiro até março, que acontece o Oscar, outras premiações vão acontecendo, Por que eu estou falando isso daqui? As pessoas já pediram para a gente fazer um episódio sobre o Agente Secreto, um filme brasileiro, do Kleber Mendonça Filho. Por que nós ainda não gravamos o Agente Secreto ainda? Nós estamos esperando sair a lista de indicados do Globo de Ouro. Porque se o Agente Secreto for indicado ao Globo de Ouro, aí sim nós vamos dedicar um episódio fresquinho só para falar sobre o filme do Brasil, Então o Globo de Ouro vai ser, os indicados, vai sair no próximo dia 8. Então, assim que sair a lista dos indicados, a gente divulga em tempo real no nosso Instagram, na medida que vai anunciando, a gente vai publicando, e logo em seguida, a gente espero que a gente tenha estrutura para isso, logo em seguida vamos gravar o episódio, comentando dos indicados. Depois desse episódio sobre os indicados, a gente vai fazer um especial só para o Agente Secreto do Kleber Mendonça, tá bom? Para essa semana, o nosso tema é sobre a antologia Monstros, coordenada, dirigida, produzida e criada pelo Ryan Murphy. E o Murphy, ele conta com a contribuição do seu colega de trabalho, Ian Brennan. Então é o Ryan Murphy e o Ian Brennan são os responsáveis pela antologia Monstros. Só que Monstros é polêmico, De antemão, gostaria de falar para vocês que é uma produção muito boa. A segunda temporada tem muitas coisas questionáveis, Mas a antologia, de um modo geral, tem boa fotografia, tem boa trilha sonora, tem boa edição, atuações excelentes, Mas nós tivemos que abordar este assunto nessa semana, nesse podcast, para falar um pouquinho sobre a espetacularização da violência e o desejo do público em assistir o horror, Então, o Murphy, ele é conhecido como escritor, seu trabalho jornalístico, é produtor de cinema e de TV, ele já tem 5 Globos de Ouro na sua carreira, 7 Emmys, Um deles é no primeiro capítulo de Monstros, que nós vamos falar daqui a pouco. E se você não o conhece, com certeza você já deve ter assistido Glee, aquela série musical, foi o Murphy que produziu, inclusive Glee é cheio de questões, Mas Murphy também é o responsável pelo American Horror Story, que nem sei em que temporada que está agora, mas já saiu notícia fresquinha do novo ano. O Murphy produziu o Rat Shed, as meninas do Scream Kings,
Bem-vindos à Vizinhança, da Netflix, e o Ratchet também é do Murphy. Então, o Murphy, ele faz parte de um seleto time, um seleto grupo de produtores executivos que são garantia de sucesso. Questionáveis? Sim, mas toda vez que aparece na tela, ele é garantia de sucesso, mesmo que ele não represente grande audiência em primeiro lugar, mas ele representa um apelo midiático que chama a atenção. Fiquem então com essa expressão, apelo midiático, porque isso é muito importante para o episódio que nós vamos tratar hoje. Vamos ir para o primeiro capítulo de Monstros. Antes de ir para o primeiro capítulo de Monstros, vamos falar sobre o que é Monstros. O Murphy e as produtoras midiáticas, o Murphy e os estúdios, o Murphy e as plataformas acabaram encontrando uma mina de ouro para o público telespectador, que são os serial killers e os true crimes. Nós falamos sobre o true crime quando abordamos o episódio sobre Tremembé, e a gente falou junto de Tremembé sobre os donos do jogo, porque o foco do episódio era as produções brasileiras, e nós explicamos por que a gente não considera Tremembé como uma série true crime. O true crime está presente aqui na antologia Monstros com tudo que ele representa, né? Que é a história, os fatos reais. Tudo é baseado em fatos reais. Por mais que a produção tenha a licença poética de especular algumas coisas, muito dos dados são reais, né? Eles se ancoram no máximo que podem à realidade do fato. O Murphy, ele é garantia de sucesso, porque ele vende uma marca. Só que a marca que o Murphy vende não é uma marca muito positiva, muito saudável, uma marca que nos convida a continuar vivendo. Quem gostaria, por exemplo, quem se sente feliz em assistir um serial killer que sai matando todo mundo com uma serra elétrica, né? Quem que se sente bem assistindo um serial killer que esquarteja os corpos que ele mata e ainda serve-se da carne humana? É estranho, né? Mas é a marca que ele vende. Primeiro tem a espetacularização da violência. O que é isso? Né? A violência se torna espetáculo, e um espetáculo desejoso, né? É uma sobrecarga de certa agressividade, violência e o exagero erótico. Tudo isso faz parte da marca que o Murphy vende. Sobre o exagero erótico, nós vamos abordar o assunto daqui a pouco. Perde-se o interesse pela conexão com o real, ou seja, a discussão sobre os fatos reais do que se assiste perde relevância. Isso é 100% na série Tremembé. Porque quando a gente assiste Tremembé, a gente não está preocupado em saber se aquilo aconteceu ou não, porque o foco lá é outro. Na série do Murphy, isso também acontece, com um grau de menos valor. Mas quando entra ali o exagero, né, quando entra o erotismo, por exemplo, a gente acaba ganhando mais atenção naquilo ali do que no que está de fato acontecendo e se aquilo de fato aconteceu. Mesmo julgado por superficialidade, né, a segunda temporada de Monstros do Murphy, que abordou os irmãos Menendez, foi muito criticada a respeito dessa superficialidade. Inclusive falaram que o segundo capítulo ficou muito novelesco, muito pobre de narrativa nesse sentido, mas isso não o impede de estar no topo dos mais assistidos e dos mais comentados. A antologia Monstros ganha um episódio aqui no Raio Acertou por conta desse sucesso, né? Quando você abre o stream, está lá no topo, em primeiro lugar, entre os mais assistidos. Depois dessa garantia de sucesso, a gente fala do apelo midiático, que eu falei para vocês guardarem essa palavrinha porque ela é importante para nós aqui. Se vende, é porque tem público. Se vende, é porque tem quem compra, né? A sua minissérie Bem-vindos à Vizinhança foi muito criticada, mas até hoje tem muita gente que assiste, né? A antologia Monstros, ela é muito criticada. No Rotten Tomatoes, ele está com uma avaliação baixa, o tomate está podre, mas está no topo dos mais assistidos. Por que isso, né? Então há um desejo pelas narrativas. E aí surge um sério questionamento para nós. O que a gente aprende? O que nos atrai
quando nós embarcamos nessas narrativas serial killers. Por que que isso nos chama tanto a atenção e por que que isso nos atrai? Então, nessa última década, as plataformas digitais elas têm encontrado uma mina de ouro, né, que é apostar, produzir, investir cada vez mais nessas histórias de serial killers. Então nós temos, olha, saiu essa semana Ângela Diniz pela HBO Max, também pela HBO Max o caso Eloá, o caso dos Nardoni também está lá. A Prime Video, ela produziu Maníaco do Parque e agora, recentemente, Tremembé. E essas histórias vão ganhando espaço cada vez maiores. Em Monstros, a antologia da Netflix, que resolveu abraçar esses personagens reais, nós vemos o quanto essas pessoas rendem público, interesse financeiro, ganham relevância e oportunidade de contar a própria história. A história é contada do ponto de vista do serial killer. É ele que está narrando a história, pelo menos nos 3 capítulos até aqui. O 4º capítulo, que vai ser sobre a Lizzie Borden, uma serial killer mulher que matou a machadada os próprios pais, já está sendo produzida. É uma nova história contada sobre o ponto de vista dela. E essa coisa aqui, gente, o interesse financeiro. Lá no Rotten Tomatoes ou no Metacritic, ela pode estar lá embaixo na avaliação dos críticos. Mas se continua vendendo, ela vai continuar produzindo. Os críticos gostando ou não. Então vamos lá para o primeiro capítulo, que conta a história do Jeff Dahmer. Essa história ela está muito assim viva na nossa memória, porque muita gente se lembra. Um serial killer que seduzia jovens, né, levava-os para o seu apartamento, onde ele, através da sedução, acabava tirando a vida deles. E o Jeff, ele consumia os corpos, esquartejava os corpos, usava ácido para acabar com eles. E isso, gente, aconteceu por muito e muito tempo, né? Só lembrando para vocês que todos os filmes e séries que a gente trata aqui no Raio Acertou tem a nossa crítica publicada no nosso site, projetocicatriz.com.br. Por isso, eu vou ler um trechinho aqui do primeiro capítulo de Monstros, que conta a história do Jeff Dahmer, né? Então, é um capítulo de 10 episódios, traz a horripilante história de um jovem que, munido de certo distúrbio mental, seja a sociopatia ou a psicopatia, não era revestido de sentimentos humanos para com as outras pessoas. O Evan Peters é o ator que dá vida a Dahmer, né? Ele tem uma atuação impecável, né? Um personagem muito bem construído, inclusive ele venceu o Emmy, né? O primeiro capítulo de Monstros até agora é a única série que foi indicada ao Emmy e venceu, né? Na medida certa, o Peters nos entrega um jovem frio, sem demonstração sentimental, nada emotivo, tímido, antissocial, mas que conseguia cativar aqueles de quem ele se aproximava, mesmo sendo por interesse. No elenco, né, do primeiro capítulo, a gente dá conta com a Niecy Nash, com o Richard Jenkins, né? Enquanto a Nash se destaca numa atuação visceral, ela está em Grotesquerie, também do Murphy. E uma coisa eu digo para vocês, se vocês acham Monstros com um apelo sexual grande, Grotesquerie é muito pior, viu? Né? O Jenkins apresenta o retrato de um pai que tenta corrigir os erros do passado, ao mesmo tempo que procura soluções e maneiras oportunistas no contexto perturbador em que vive. Essas produções do True Crime apresentam para nós algumas novidades, né? E eu destaco para vocês 4 delas: o trágico, a repetição, o modus operandi e o monstro em si. Porque a grande pergunta que surge nessa antologia é: quem é mesmo o monstro? Quando nós assistimos Jeff Dahmer e o segundo capítulo, Os Irmãos Menendez,
depois o Ed Gein, né, que é o terceiro, a gente se questiona, será que eles é que eram de fato os monstros da história? Será que de fato Dahmer é quem foi o grande culpado por tudo o que aconteceu? Ou o culpado foi a família? Ou os culpados foram aquela sociedade que não dava atenção para eles? Ou os culpados sou eu, que acabo perdendo meu tempo assistindo e gostando dessa história? Eu, que acabo criando empatia por essas pessoas. Será que eu é que sou o monstro? O que você acha? Você, ouvinte, ou você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, será que o monstro é você? Será que o monstro sou eu? Né? Então, o Murphy, ele tem essa sagacidade. Eu gosto do Murphy, né? Eu acho ele um homem inteligentíssimo. Sei que ele tem questões, né? Sei que ele acaba desprezando algumas coisas nas produções dele, mas ele é inteligente. E ele tem essa sagacidade com monstros, né? Eu acho que essa antologia, ela não vai parar no quarto capítulo. Eu acho que ela ainda vai ganhar muitos outros capítulos, novas histórias por aí. E aí, por isso, né, por conta dessa sagacidade, nós temos 4 elementos novos. O primeiro, trágico, né? Então, Monstros traz esse lado trágico, né? Eu lembro aqui, por exemplo, de Frankenstein, que foi escrito na pré-juventude pela Shelley, né? Uma história monstruosa. E quando a Shelley começou a escrever Frankenstein, ela dizia para ela mesma: eu quero escrever uma história que seja capaz de tocar e gelar os corações dos leitores, gelar, de gelar mesmo, de provocar medo. A Shelley não queria uma história comum, uma história convencional, ela queria algo que impactasse aquele que lesse. E aí ela escreveu Frankenstein, o seu primeiro livro, o seu primeiro romance, na pré-juventude. Ela tinha uns 15, 16 anos quando escreveu Frankenstein. Olha só. Então, o primeiro elemento que se destaca em Monstros é o elemento do trágico. Né? Por exemplo, nos Irmãos Menendez, que é o segundo capítulo, que aborda assim, se no primeiro a gente viu um sociopata, no segundo a sociopatia ela é mais aflorada. Mesmo que a narrativa seja morna, né, um roteiro mais fraco, né, de impacto, vamos dizer assim, a história ela ainda apresenta esse elemento da sociopatia trágica muito forte, né? Os irmãos Menendez, eles contam para o psicólogo deles que eles simplesmente assistiram um filme violento e tiveram vontade de matar os pais. Né? O psicólogo até pergunta assim: vocês mataram os pais de vocês só porque vocês assistiram o filme? Né? Tá aí. O segundo elemento é a repetição. Né? Aqui a gente pega do Humberto Eco, que ele diz que gera originalidade. Né? O elemento serial do seriado, da seriação, que é esse elemento da repetição, provoca algo que à primeira vista não parece igual a qualquer outra coisa. Então torna os serial killers pessoas fascinantes, erradas, tenebrosas, horríveis, mas fascinantes, misteriosas. E o mistério nos encanta, nos chama a atenção. A gente vai querer parar para ver o que vai acontecer. Ao mesmo tempo que é sombrio. E esses adjetivos são algo que são distantes de nós. Não é todo dia que eu lido com um mistério na minha vida comum, pacata, chata, na minha vida do dia a dia, não tem nada de sombrio. O que me fascina hoje? Aí, quando eu encontro algo que é fascinante, como monstros, eu vou parar para ver. Eu vou querer saber o que está acontecendo, né? O terceiro elemento é o modus operandi de tudo isso, né? É uma novela da vida real. E, claro, acresce-se aqui o elemento do sensacionalismo televisivo. São histórias sensacionalistas, porque elas exageram num determinado ponto de vista. E aqui entra um elemento muito importante, que é o elemento jornalístico, né? Que é uma das facetas, deixa eu ver se isso está aqui, que é uma das facetas em que esse tipo de produção se ancora. Nós vimos isso muito presente em Maníaco do Parque, da Prime Video, que a história é contada a partir do ponto de vista de uma jornalista que investiga o agressor, e no segundo capítulo de Monstros com os irmãos Menendez, que nós vemos a presença jornalística como urubus em cima da carniça ali, sempre indo atrás
do impactante, do furo de reportagem, né? Todo jornalista queria ter um segundo com os irmãos Menendez. Todos eles queriam, né? Voltando para a crítica que eu falei para vocês, que está no nosso site, você pode acessar lá, projetocicatriz.com.br, né? E lá diz o seguinte: Ryan Murphy, através do Ryan Murphy, nós chegamos no segundo capítulo deste projeto, Monstros, né? O primeiro capítulo trouxe o macabro episódio do Death Dahmer, um jovem americano que extrapolou os limites da humanidade, chocando todo o país com sua atitude cruel e psicopata. Desta vez, né, diz o texto, o foco se volta para um núcleo familiar mais concentrado. Por que eu escrevi ali mais concentrado? Porque nós não vemos o elemento família no primeiro capítulo, ao passo que no segundo está ali, né? Narrativas mais concisas entre julgamento e tribunal. Isso não aparece no primeiro episódio, apesar do roteiro do primeiro ser melhor do que esse, né? Assistir dois irmãos que decidem tirar a vida dos próprios pais é uma história que não é muito simples de narrar e nem mesmo de acompanhar. É muito difícil assistir o segundo capítulo de Monstros, viu? Os Irmãos Menendez. É muito difícil. É difícil pela baixa qualidade de roteiro, o roteiro é péssimo, né? O elemento novelesco aparece ali, né, dentro das costuras narrativas, não fica bom, e por conta do contexto, né? Filhos que tiram a vida dos pais, né? O legado que Murphy vem construindo com sua marca diante das telas consegue nos conquistar e nos fazer conferir suas obras. Eu arrisco a dizer para vocês que no terceiro capítulo, sobre o Ed Gein, o Murphy recupera o seu glamour de novo, né? E parece que isso vai se repetir com a história da Lizzie Borden no quarto episódio, né? No quarto capítulo, digamos assim. Eu estou dizendo capítulo porque isso são séries antológicas, como se fossem pequenas minisséries, né? Nada se repete de uma produção para outra, né? E aí, aqui, eu chamo a atenção no segundo capítulo a respeito do jornalismo sensacionalista, né? O fato de termos personagens da área da comunicação jornalística no corpo do elenco e também na história, porque o que acontece com o caso dos irmãos Menendez? Nós temos nos personagens jornalistas e repórteres, e temos na vida real, enquanto o caso acontece, jornalistas e repórteres em busca do furo de reportagem, né? E também na história, o fato de termos que adaptar uma história que deixa brechas para interpretações adversas faz Murphy sempre pisar no freio para que o sensacionalismo e o julgamento não ganhem espaço interpretativo, mas ele não consegue. Acaba tendo brechas para a gente interpretar de outras formas, de outras maneiras. Tanto é que os irmãos Menendez são vivos até hoje, estão presos. A produção da série acabou gerando desconforto no julgamento e o caso foi aberto de novo, né? Por conta dessas brechas interpretativas, né? Mas eu ressalto, não é fácil produzir essa história, esse tipo de história, né? Talvez este segundo capítulo da antologia tenha sofrido um pouco mais com isso por conta dessa realidade muito aflorada, muito efervescente. Numa certa altura, nós conseguimos nos conectar, por exemplo, com o Dominique, com sua dor, com os caminhos jornalísticos que ele escolheu para narrar o seu ponto da história. Assim, gente, eu gosto muito do Dominique na série. Ele é muito bom, ele é muito engraçado. E ele é aquele repórter que sente dor na alma, sabe? Quando ele vê a oportunidade de contar o seu lado da história e ele acredita que o seu lado é o único lado real e verdadeiro, ele luta com todas as forças com aquilo ali, né? Totalmente contra a absolvição dos irmãos, Dominique se valeu da humanidade ferida, não só da sua vida pessoal, como também da fraqueza humana de tantas pessoas que se viram naquele episódio trágico. E aí o quarto elemento, na novidade que eu apresento para vocês, é o elemento monstro. Gente, não é à toa que o Murphy deu o nome de Monstros para essa antologia. Eu falo monstros no plural, mas é monstro, né? Porque monstro só foi
no segundo capítulo, porque eram dois agressores, né? Dois serial killers. E a famosa frase, a maldade vem de acidentes, a maldade vem de um amor que faltou no passado, ela aparece aqui, né? Então a série ataca de duas frentes. Uma sobre a nossa forma de acompanhar os crimes pela mídia, né? O foco que a mídia dá a tudo aquilo ali, e a outra pelo modus operandi do próprio serial killer. Então, a pessoa do serial killer, ela é essencial. Sobre os gêneros, então nós temos o true crime, que é a não ficção, o horror, né? O Murphy, ele explora e extrapola os limites do choque, da repulsa, né? Fazendo-nos reviver tudo de novo. O horror é diferente do terror, né? O terror assume o gore, o muito sangue, os sustos, o medo, tipo o que o James Wan faz com a Invocação do Mal. Já o horror é um medo mais, é um horror mais psicológico, né? Mais aqui dentro. O soft porn, que é o conteúdo sexualmente sugestivo, mas não explícito, mas ele é muito sobrecarregado, né? O Murphy, ele exagera muito no elemento sexual não explícito, mas é muito, muito mesmo. E o próprio serial killer, que é a pessoa, o agressor, o criminoso, né? Esse é o serial killer. E aí a gente chega, nós já estamos para terminar o nosso episódio, mas nós chegamos no terceiro capítulo, que é a história do Ed Gein. Eu preciso falar um pouquinho, né, sobre o Ed Gein, porque ele tem uma importância muito grande para grandes clássicos do cinema. Você já deve ter ouvido falar nos clássicos do cinema como Psicose, que foi produzido por Alfred Hitchcock. Se você não assistiu Psicose ainda, o que você está fazendo da sua vida, pelo amor de Deus? Assista Psicose, né? Todo aquele amante de cinema precisa ter conhecido esta obra de arte. Do lendário Alfred P. Hitchcock, que em 1960 nos apresentou o monstruoso Norman Bates, ou O Massacre da Serra Elétrica de 74, de Tobe Hooper, em que Leatherface segue com sua motosserra trucidando corpos à deriva, né? Psicose é um clássico do cinema e O Massacre da Serra Elétrica é mais um slasher do terror, né? Ainda temos Jonathan Demme, que dirigiu O Silêncio dos Inocentes, outro clássico que eu digo para vocês com todas as letras. Se você ainda não assistiu O Silêncio dos Inocentes, o que você está fazendo na sua vida? De 1991. Todas estas e outras histórias possuem um único pano de fundo e origem criativa, que é a história real de Ed Gein, conhecido como o açougueiro de Plainfield. Gein foi um jovem que, além de se tornar um serial killer, ainda desenvolveu outras psicopatias e sociopatias que aterrorizaram o país. Então, é isso, né? A personalidade do Guy foi a narrativa que o terceiro capítulo de Monstros abordou. Sem exageros, podemos considerar essa temporada como a melhor. É a mais bem escrita, é a melhor produzida entre as três. E aí eu vou só repetir aqui, né? No primeiro capítulo acompanhamos Jeff Dahmer, no segundo a história dos irmãos Menendez e agora Ed Gein, com a sua esquizofrenia e sua falha de memória entre aspas, tá? O Guy é magnificamente interpretado por Charlie Hunnam, e o Hunnam, ele está no quarto capítulo, né, de Monstros, foi escalado de novo, né, e os grandes clássicos do cinema de terror que se baseiam na sua história assumem um recorte da história original e criam sua própria narrativa. Nesta antologia, o Murphy e o Brennan, ele assume o serial killer, na verdade, assume o seu eu protagonista, né? O terceiro capítulo dessa história, ela é uma das mais bem produzidas, né? O Guy é nojento, é assustador, né? Mas vale a nossa atenção. Lembrando que a gente sempre tem que se perguntar o que nos chama nos chama o desejo nesse tipo de produção. E aí eu quero terminar o episódio com vocês, né? Não vou destrinchar sobre Ed Gein, porque eu vou acabar falando mais do mesmo de novo. Mas eu gostaria de deixar para vocês 5 perguntinhas
embasadas no livro do sociólogo Byung-Chul Han sobre a expulsão do outro. Porque quando a gente abraça esse tipo de narrativa como nossas preferidas, o meu grande medo é o que eu penso em relação ao outro. Então, que tipo de relação eu construo com o outro? Se eu me ancoro nesse tipo de narrativa, por exemplo, Guy tinha uma relação com o outro doentia, maldosa, cruel, né? Assim como o Jeff Dahmer, por exemplo. Quem é ou o que é o outro para mim? Vale muito a pena a leitura deste livro, tá? A Expulsão do Outro, do Byung-Chul Han. Do que eu sou capaz de fazer para eliminar o outro da minha rotina? Por exemplo, hoje eu não quero mais saber de sair de casa para fazer compras. Tudo chega no meu portão através do aplicativo. Então eu não preciso sair de casa para pagar contas, para receber meu dinheiro, meu pagamento, meu salário. Se eu tiver um serviço em home office, então, né, não dependo mais do outro para viver. Como avaliar esse interesse público por uma arte que ridiculariza e põe o estigma da violência sobre a outra pessoa? E por fim, que impactos esta avaliação causa em nós nas esferas sociais do trabalho, seja da educação, da religião ou da vida social em comum, né? São perguntas que surgem para nós diante desse interesse por narrativas como essas, né? Se você está interessado em assistir Monstros, assista com cautela, assista com este ponto de vista, leia a nossa crítica no nosso portal, né? E depois de ouvir ou assistir o nosso episódio dessa semana, não deixe de deixar seu comentário lá nas redes sociais, no Instagram, @cicatrizjornalismo. Não se esqueça de seguir o canal do YouTube, que a gente está aí numa campanha para atingir uma meta de inscritos, tá bom? Obrigado e até semana que vem. Ouça o podcast O Raio Acertou no Spotify e se inscreva em nosso canal do YouTube para acompanhar os novos episódios toda sexta-feira às 11 horas da manhã. Este podcast tem a produção do Projeto Cicatriz de Jornalismo Narrativo. Siga-nos no Instagram, @cicatrizjornalismo e acesse projetocicatriz.com.br. Locução e edição de Lucas Krautz. Apresentação e roteiro de Dione Afonso. O raio acertou, e ele acerta onde falta humanidade. Em nossa pauta, a principal notícia é você.